Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o periódico, o prestigiado periódico científico intitulado Brasília Journal of Physics, revista ou Jornal Brasileiro de Física, aqui em seu volume número 35, número 4B, editada em 2005, mais especificamente uma edição especial em comemoração aos 100 anos de apresentação da teoria da relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Este periódico científico, esta revista indexada, chancelada pela Sociedade Brasileira de Física com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, mais especificamente do Conselho Nacional de Pesquisas e da FINEP. Aqui está Brasília Journal of Physics, volume 35, número 4B, dezembro de 2005. Edição especial, comemorativa, alusiva aos 100 anos de apresentação da teoria da relatividade especial ou restrita de Einstein, teoria que foi apresentada em 1905. Aqui os editores, professor Elcio Abdala, professor Abramo, o professor George Emanuel Abraham Matzas, professor Alberto Saá. Aqui está Sociedade Brasileira de Física. Sociedade Brasileira de Física, Brasília Journal of Physics, edição especial 100 anos da relatividade. Aqui está o conteúdo, os diversos artigos aqui compilados nesta edição comemorativa. Nós temos o artigo do professor Bin Wang, titulado Perturbações em torno de buracos negros. Aqui está, Perturbações em torno de buracos negros. O artigo de autoria do professor Binder e do professor Kremer, um modelo para o campo escalar não minimamente acoplado, interagindo com matéria escura. Também o professor José de Souza e o professor Alberto Saá, eminente cientista, professor Alberto Saá, com um artigo intitulado Soluções do espaço de fase em modelos cosmológicos no tensor escalar, no modelo cosmológico, o tensor escalar cosmológico, o modelo cosmológico do tipo escalar tensor. Também o artigo intitulado Atratores em modelo de energia escura com campo escalar de Born-Infeld, de autoria de Ronaldo Batista, de Luiz Abramo e de Tiago Pereira. Aqui também Sandro Silva e Costa, autor do artigo Modelos de brinquedo, por assim dizer, modelos toy models, unificação de modelos ideais para energia escura e matéria escura. Também o professor Coelho, o professor Esquer e o professor Stucci, responsáveis pelo artigo intitulado sobre a não integrabilidade da classe de Hamiltoniana dos modelos cosmológicos. Ainda o artigo intitulado Ressonância não linear em universos limitados, aqui do professor Oliveira, do professor Damião Soares e do professor Tonini. Ainda o artigo intitulado Soluções exatas do problema cosmológico de Brans-Dicke e dos problemas de coincidência cósmica, de autoria de Carneiro e de Montenegro Júnior. Também o artigo intitulado sobre cordas cósmicas e correntes carregadas e a álgebra generalizada de Heinick em gravidades do tipo escalar tensor de gravidade, de autoria de Lenneker Costa, de Guimarães e de Naves de Oliveira. Muito bem, também o artigo de autoria do professor Valdir Bezerra, do professor Barros e do professor Romero, intitulado Alguns aspectos sobre gravitomagnetismo na teoria de gravidade escalar tensor,
nas teorias as teorias do tipo escalar tensor de gravidade. Também o professor Rebouças e o professor Alcanis, aqui autores do artigo Uma Nota sobre Parâmetros Cosmológicos e sobre a Topologia do Universo. Também o professor Fonseca Neto, o professor Romero e o professor Darria, responsáveis pelo artigo intitulado Universo de Gödel e a Teoria da Matéria Induzida. Ainda o artigo intitulado Geração Geométrica dos Campos Magnéticos Cósmicos, por assim, dentro do eletromagnetismo padrão, de autoria de Tsagas e Alejandra Canduz. Também o artigo intitulado Estudo Numérico sobre a dimensão da distribuição de matéria extremamente inhomogênea, de autoria de Cecília Chirenti, ou Quirenti. Também o artigo intitulado Quantum Correlations in Inflationary Spectra and the Violation of Bell Inequalities, de autoria de David Campo e Renaud Parentani. Também o artigo de autoria do professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, do eminente cientista, professor e pesquisador, ilustre professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, Jorge Castinheiras, Rodrigo Murta e George Emanuel Abraham Matsas, responsáveis pelo artigo intitulado Rotação de Carga Elétrica em torno de Buraco Negro. Aqui está. Também o artigo intitulado Fonte escalar em movimento circular interagindo com o campo de Klein-Gordon massivo no espaço-tempo de Minkowski. Aqui está. Scalar source in circular motion interacting with a massive Klein-Gordon field in Minkowski spacetime, de autoria de Luiz Carlos Bassalo Crispino e de Damião Pedro Meira Filho, quem vos fala. Aqui, professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, eminente pesquisador, ilustre professor e cientista. Também o artigo intitulado Grupo de Renormalização em Espaço Curvo e o Problema da Anomalia Conforme, de autoria de Assorei, Gorbar e Lia Shapiro. Também o professor De Campos, responsável pelo artigo intitulado Is the Cosmological Particle Production Homogeneous? Uma pergunta realizada aqui indicando o título do artigo. Também o artigo intitulado Alguns efeitos sobre sistemas quânticos devido ao campo gravitacional de um defeito topológico. Aqui está, de autoria de Geusa Marques e Valdir Bezerra. Também o artigo de autoria de Guilherme Berredo Peixoto e o professor Elia Shapiro, intitulado Altas Derivadas, Próxima Gravidade Quântica, ou Gravidade Quântica de Altas Derivadas Próxima a 4 dimensões. E aqui também o artigo de autoria do professor Mendes e do professor Prado, intitulado Efeito Casimir para formas diferenciais em um espaço hiperbólico compacto real. Aqui está. Diversos artigos sendo aqui compilados neste livro comemorativo, Brasília Journal of Physics, 100 anos de relatividade restrita, o especial de Einstein. Aqui está a Sociedade Brasileira de Física, Revista Brasileira, Jornal Brasileiro de Física, Brasília Journal of Physics, e Sociedade Brasileira de Física, a instituição que promove, com apoio do CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia e do FINEP, esta edição especial. Aqui estão os editores, Elcio Abdala, Luiz Abramo, George Matsas e Alberto Saá. Muito bem. Mais uma vez, apresentando a lista de artigos.
Muito bem. Agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando outros volumes desta revista, deste periódico indexado, denominado Brasília Journal of Physics. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.